Olá, uma boa noite para você que acompanha a gente ao vivo, no gravado. Está no ar o MandoCast. Para você que estava acompanhando o Mando News, estava ansioso pelo retorno dela. Eu acho que ela vai dar um oizinho para vocês diferente, hein? Eu esqueci como é que fala. Qual? No MandoCast. Tô brincando. Seja bem-vinda de volta, Nayara Andere. Boa noite, obrigada aí pelas Que saudade. Mas fui muito bem, vamos dizer assim, substituída. Representada. Nestes dias. Iago tava fazendo com uma belezinha o MandoCast contigo. Você gostou? Também. Eu também adorei a presença do Iago aqui. Eu creio que ele gostou. Gostou, ele ficou com um gostinho de quero mais. Em breve ele volta a apresentar aqui com a gente. Eu entro de férias em breve também, não sei. Fernando, você já marcou? Não sei. Ô, Deixa pra gente. outra hora isso aí. Então tá bom. Seja bem-vinda de volta. Deixa eu pegar isso aí. Obrigada. Ô, gente, boa noite pra vocês que estão ao vivo conosco pelo YouTube do Terra do Mandu. É um prazer estar de volta aqui, né? Depois desse período de férias curtinho, mas que já chegou rapidinho o dia de voltar pra estar com vocês. E uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada, bem? Um hello aí pra você que estiver depois nos escutando pelos tocadores. Aproveita pra seguir o nosso canal aqui do Terra do Mandu no YouTube e também lá no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. A mulher que já desativou, né? O Google já era. Já era. Agora é só o YouTube. No Anchor, entre outros. Então você pode aproveitar e mandar o seu recado. Lembrando que para participar é só você mandar sua pergunta, seu comentário. Pelo menos comenta aí seu nome de onde você está nos acompanhando no chat aqui do YouTube para quem tá ao vivo e também pode mandar sua mensagem nos tocadores, tá bom? É isso, e você pode participar também com a gente através do nosso Manda Zap 30 25 01 38. O DDD 35, a gente recebe uma pessoa que talvez seja uma celebridade, será? E, na verdade, a gente vai contar um pouco da história de Isso vida aí. dele até ele chegar a atualmente ser o presidente da Câmara de Pouso Alegre. Da Exatamente. Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, Eliselto Guido. Aí, boa noite. Boa noite, Nayara. Boa noite, Ira. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite aí a todos que estão nos vendo. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial a todos nós que estamos aqui. Falar de política faz parte da vida de todo mundo, né? Por mais que tenha pessoas, muitas pessoas que às vezes falam assim, eu não gosto de política. Mas a gente depende da política pra viver, né? A política está no nosso dia a dia, né, Nayara? Na Isso nossa vida, mesmo. né? E já tá na Tudo tua política. vida há muito tempo. Bastante. Bastante. Eliselto, pra começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Antes do podcast, a gente estava comentando, você falou que tem uma origem muito humilde, que é uma pessoa que teve que batalhar muito para conseguir fazer faculdade, chegar onde você está hoje, e você continua sendo do povo, né, na profissão Sim. que você exerce. Mas quem é o Eliselto antes de ser vereador, antes de ser presidente da Câmara? Nayara, então o Eliselto vem da zona rural, vem da agricultura, sabe? E é com muito orgulho que estou hoje como presidente da Câmara, né? E estou como vereador. É a gente que sai da roça, né? A gente que sai lá, como Acorda se diz, com do as galinhas, mato, como né? diz. Acorda com as galinhas. Né? A gente vem e tenta, com certeza, fazer o melhor da gente. Como todos os vereadores que estão ali na Câmara, né? Fazer o melhor para o próximo. E a política, como se diz, ela está na veia da gente. A gente começa a gostar da política, porque a política está no dia a dia, né? A gente vai para a escola cedo, ônibus, tudo é política. Vai no supermercado, é política. Então a vida da gente é feita de política. O ramo que você veio mesmo, a agricultura, o quanto que os agricultores dependem dos fomentos, do governo, de linhas de financiamento, tudo isso depende de Tudo, política. estrada. Porque se um governo, seja estadual, municipal, federal, não pensa em aprovar algo que seja benéfico para o povo, ele prejudica uma população gigantesca, milhões de pessoas, né? Verdade. Então, Nayara, e hoje se a gente toma um café de manhã, se a gente almoça, a gente tem que lembrar do agricultor. Né, do agricultor, porque se o pão de cada dia nosso está na mesa, é por conta do agricultor. Então a agricultura é muito importante, o agricultor é muito importante. Qual ramo da agricultura é o seu ramo de trabalho? Um ramo delicioso, né, que é o morango. Opa! Sabe, morango, bom demais, né? A minha vida inteira foi na plantação de morango, nas verduras, sabe, aqui no bairro dos Ferreira. Meus pais já trabalharam com isso e eu fui, assim, educado ali, no plantio de morango. Não foi fácil, sabe? É uma vida muito difícil pra gente. Mas, graças a Deus, a gente vai lutando e as coisas vão acontecendo e Deus vai abençoando e, graças a Deus, a gente chega só ter força de vontade e batalhar bastante.
Gente, os Ferreiras, que é onde o Eliseu está contando, que é a região dele, né? O bairro que ele mora aqui em Pouso Alegre, zona rural de Pouso Alegre, e fica ali na região, para quem passa na Fernão Dias, vê placa lá, Cruz Alta, Algodão, Isso. é lá naquela região. E perto de um local onde o Terra do Manu já passou fazendo reportagens. Eu falo reportagens porque foram 2, pelo menos, que eu fiz lá, no Santuário de Santa Sara Cali. Você falou que mora lá pertinho. Pertinho, Santa Sara Cali. É vizinho de Santuário. Vizinho. Tem um movimento muito bom ali, sabe? É um ponto turístico, né, que a cidade de Pouso Alegre tem, né? Quem não conhece, pode passar lá e conhecer que vai gostar. Curiosidade, esse turismo religioso também ajuda para os agricultores? Ajuda Tem aquele, muito, né? o turismo, na verdade, que a gente vem vendo ser diversificado ao longo dos anos aqui no Brasil, mais recente, né? Que é do pessoal que gosta de conhecer uma colheita, apanhar o fruto no pé. Tem muito, e mobiliza o mercado, né, do pessoal que vende ali os produtos, né? Até quem tem uma lanchonete ali próximo, os visitantes que passam por ali, tem muito ciclista que vão lá, então param ali, pegam uma água, um refrigerante, então movimenta, né, o mercado, movimenta a economia do município, muito importante. Agora, a gente faz aquela pergunta, né, William? De agricultor para historiador. Nada a ver uma coisa com a outra. O que foi que aconteceu que mudou a sua vida nesse pensamento? Você resolveu, quando teve a oportunidade de fazer uma faculdade de História aqui em Pouso Alegre? Então, Nayara, a vida da gente é cheia de oportunidades, né? E a gente tem que aproveitá-la. Quando eu optei para fazer a faculdade de História, eu fiz o EJA, né? A gente, naquela época, quando a gente era bem mais novo, né? Era difícil o estudo. Você teve que parar de estudar, então? Tive que parar. Quando eu servi o quartel, eu tive que sair da escola. Infelizmente. Sabe, o quartel foi um aprendizado enorme na minha vida. Agradeço muito ter passado ali. Sabe, foi um momento muito especial. Mas, assim, por opção, né? Eu resolvi parar com o estudo. E depois, logo à frente, fiz o EJA e falei, eu vou ter que me dedicar aí ao estudo novamente. E fiz História aqui na Univaz. Foi maravilhoso, aprendi muito, até a política, porque a história ela envolve, né, o antepassados, a política, e a gente vai aprendendo. Mas disso, depois você pulou para a Câmara, vamos dizer assim. Depois eu tive a oportunidade, Nayara, de entrar como vereador. De vereador não, assessor, Assessor, né? Foi teu primeiro emprego. Assessor, primeiro emprego. Quando que foi? Foi com o Adriano da farmácia. Quero mandar um abraço aqui para ele, lá para o pessoal da farmácia dele, lá que está curtindo a gente, o Adriano, a Yuri. E tive, né, esse convite. O Adriano esteve em casa, já tinha uma amizade com ele há muito tempo. Falou, Eliselto, vamos me assessorar na Câmara. No primeiro instante eu recusei, sabe, Nayara? Recusei porque, assim, a política... Quando você não está dentro da política, você ainda não tem o entendimento da política. Você não sabe como que funciona a política, né? E a gente fica com medo, com aquele receio, né, de entrar na política, não saber, não poder dominar. O Adriano, não, Eliselto, a gente vai e vai dar tudo certo. E se eu ganhar para vereador, você vai comigo. E deu certo. O Adriano foi eleito, me chamou, vim fazer parte da equipe dele, né, no assessoramento dele na Câmara. No primeiro mandato? No primeiro mandato. Ficamos 4 anos ali, muito difíceis, aprendendo assim, indo atrás da população, tentando ajudar a população. O Adriano foi reeleito. Aí eu fui para a residência com ele, fui chefe de gabinete da residência, e ele resolveu parar. Falou, Eliselto, vou dar uma parada, eu tenho as minhas empresas, né, as farmácias, eu quero dedicar a farmácia. Então, agora eu vou abrir um caminho aqui e vou te ajudar. Foi meu braço direito, ele, a minha família, né, minha esposa, que eu quero mandar um abraço à Camila, que está me ouvindo lá. E ali deu muito certo. E chegou, a gente não estava brincando que ele andou subindo os degraus da escada da política. Foi, exatamente. Porque ele passa por setores... Bebeu da água e gostou. Bebeu da água, gostou mesmo. Porque você acabou conhecendo a estrutura, como funciona, na época como assessor. Para depois você se candidatar, ter um pouco de conhecimento de causa do trabalho do vereador. Depois você assumiu a assessoria da mesa diretora? Não, assessoria da presidência da Câmara. Da presidência da Câmara. E teve depois, agora, essa oportunidade, foi eleito como o presidente. Isso aí, fui eleito como vereador, né? Fui eleito como vereador. No primeiro mandato como vereador, eu tive também a honra de ser o vice-presidente da Câmara,
né? E do vice-presidente, hoje, graças a Deus, o presidente da Câmara. Você acha que assim facilita o trabalho que você vai ter nesse mandato agora, neste ano especificamente, justamente no ano de política municipal, de eleições, né? Isso facilita você ser o presidente atual da Câmara, ter passado pelas etapas, ter também aí criado as alianças, ter conhecido de perto de cada parte desse trabalho? A política muda muito, Nayara, mas assim, a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo um pouco. Apesar que, nossa, ainda estou gatinhando ainda, tem que aprender muito. Mas estando ali na Câmara, já passando pelo assessoramento, passando pela presidência já como assessor, a gente vai aprendendo. A gente vai vendo aonde a gente precisa ajudar mais a população. Porque a Câmara, né, os vereadores são representantes do povo. O Iratã já foi Sim. um vereador, só que mirim. Foi vereador mirim. Jovem também. 3 legislaturas quase, Olha. fui vereador jovem. Eu bebi da água bastante também, viu? Aham. Eu vou ser sincero, eu não tenho moral pra ser vereador adulto. Adulto eu acho que eu não tenho muita paciência. Mas você se deu bem na época, na É. Câmara Mirim, na Câmara Jovem. Não, na Câmara Mirim eu Tipo era, assim, eu eu falo era um divo. de querer, de brigar pelos direitos das pessoas. e Sim, tudo mas na mais, né? época eu tinha uma pessoa que era a minha mentora, eu posso dizer assim, a Madu Macedo, que era maravilhosa. Eu sei que se eu engatinhasse por um caminho, por exemplo, vereador adulto, vou falar assim, né? Porque pode ser que tenha algum vereador mirim nos ouvindo. Eu chegando nessa fase, eu não vou ter nenhum mentor, não. Então vai ter que ser na cara e na coragem. Trabalho. A gente aprende os dialetos, né, da Câmara, a gente aprende a ordem dos ritos, tudo, mas o tete a tete ali, a coisa esquenta. A gente tem observado nas últimas sessões que tem sido bem focalizando o rolê lá. Eu queria perguntar para você, Elisel, porque hoje você é a autoridade máxima abaixo do prefeito. Sim. Se acontecer alguma coisa com o Dimas não tem um vice. Pode acontecer qualquer coisa. Ele tirar uma licença médica, por exemplo, e você precisar assumir a gestão de Pouso Alegre. Como que fica para você, na sua cabeça, essa responsabilidade caso ela venha acontecer? Bira, é uma responsabilidade muito grande. Né? É uma responsabilidade muito grande, por isso que eu confio muito no prefeito, no Dimas, né? Quero mandar um abraço para ele. Prefeito, né? Torce pra ele não se ausentar, né? Não. Assim, mas a gente tem que enfrentar, né, os obstáculos da vida da gente. Sim. Se a gente está na política, se a gente optou por estar na política, a gente tem que saber das consequências, né? E também dos compromissos que a gente possa ter. Sim. Quando eu entrei para ser assessor, eu nunca esperava e nunca imaginei que eu seria vereador, muito mais, né, presidente da Câmara. Então, o tempo ele vai assim, como se diz, aproximando a gente das oportunidades. Sim. E a gente tem que estar preparado para enfrentá-la. E nesse sentido, assim, a gente sabe que o pessoal da zona rural é bem mais rústico, sistemático. O algodão não é diferente. Até você chegar a esse ponto no tete-a-tete com os moradores, antes de você... quando você era pré-candidato, né? Você estava se candidatando a vereador. Como que foi entender as necessidades dessa área de Pouso Alegre que por bastante tempo ficou bem isolada, literalmente? Esquecida. Eu vivi isso, né, na época que eu fui agricultor, né? Sou agricultor até hoje, sou agricultor. E, assim, qual que era a maior dificuldade da gente na zona rural? Estrada. Estrada foi, assim, você vai sair de casa, barro, quando não é barro é muita poeira, muito buraco. Então, infelizmente, a gente sente muito isso. Vai transportar um morango, é uma fruta sensível. Você passa no buraco, espatifa a caixa, então sofre com isso. E a saúde? A saúde, não adianta você ter um asfalto, você ter uma casa bonita se você não tem saúde. Então, a saúde é a coisa mais importante do ser humano. Então, na zona rural, o que a gente tenta, principalmente eu tento ajudar mais? A saúde. Ter um posto de saúde, né, junto com a prefeitura, trabalhando junto para ter um melhor atendimento. É claro que falta muito, mas a gente está lutando para que isso melhore a cada dia. Ter um asfalto na zona rural, onde a gente já conseguiu, assim, meio caminho andado, né? Isso, meio caminho andado, isso ajudou muito. Muitas estradas importantes, né, de grande... passa muito carro, e ali foi asfaltado. Então isso ajudou muito o produtor rural e ainda vai ajudar muito mais. A gente procura ajudar muito mais. E não só o produtor rural, né? Mas a população em geral que mora lá e precisa de um... espaço, né? E eu falo porque meu tio mora no algodão e por muito tempo ele manteve o cadastro dele aqui na UBS do Faisqueira.
Porque lá não tinha estrutura, e agora já tem uma estrutura melhor. E como que o senhor enxerga hoje, aí falando bem do algodão, das nossas zonas rurais, como que você enxerga o futuro para essas localidades, visto que chegou asfalto, obviamente vão crescer a população em volta desse asfalto, que elas já enxergam uma infraestrutura. Não só moradores, mas comércios. Isso, coisas, porque né? ali agora passa a ser visto, né? Porque quando era estrada de chão, o empresário não passava por lá, né? Às vezes acontece algum acidente na Fernão Dias, a gente fala aqui na altura da DHL, ali virou um desvio. Então, como que você imagina que será o futuro dessas localidades, principalmente do algodão, que você representa, né? Como que você vê aí essa expansão desse bairro que até então era pequeno, era simples, tinha sua importância na questão da agricultura, mas que até então não tinha uma população tão atuante que agora tem? A gente tem muitas dificuldades, muitos problemas na zona rural ainda. Só que a gente vê que a cidade de Pouso Alegre está num crescimento, assim, muito forte, muito grande. Empresas chegando lá no algodão mesmo a gente vê a Mideia, né, uma empresa que está chegando ali no algodão, e isso vai trazer emprego à população da zona rural. Às vezes vai ter gente que vai querer morar lá perto, né, para Sim, trabalhar e morar lá perto. Sim, vai ter sítios ali que são alugados, né, até pela própria empresa, para colocar as pessoas que venham, né, ali os profissionais para montar ali. Então isso gera para a população, assim, uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor. Você vê a iluminação. A gente vai ter aí instalações de algumas estruturas da CEMIG, né? Subestações, que vão aumentar a potência da energia. Quer dizer, isso vai ajudar tudo que mora, todos os moradores. Porque a gente tem o pessoal que produz morango, que ele necessita do motor elétrico. A falta de energia vai atrapalhar um pouquinho. Então o que acontece? Vindo essas subestações, a falta de energia já não vai ter. Já vai segurar mais energia. Estabilizar. Né? Então isso ajuda o produtor rural muito, muito. Nesse seu mandato, por exemplo, o que mais você tem trabalhado? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu elegi fulano de tal porque ele é do meu bairro, porque é da nossa região, pode fazer por aqui, mas a pessoa esquece que o vereador, acima de tudo, ele tá para fiscalizar também o poder público e para ajudar a melhorar a vida da população da cidade toda, mas é claro, o eleitorado dele também espera que ele faça alguma coisa por lá. O que você mais trabalhou nesses 3 anos anteriores de mandato seu? Nayara, o que eu mais busquei mesmo foi a melhoria da zona rural, sabe, das estradas da zona rural, dos pronto atendimento na zona rural, dos postos de saúde, né? E a gente não é vereador só da zona rural, a gente é vereador da cidade inteira, né? Vereador de Pouso Alegre. Vereador de Pouso Alegre. Então a gente busca melhoria também nas infraestruturas da cidade, né? A gente está atrás de melhoria para a cidade. E eu foco muito na área em aproximar a população do Poder Executivo, aproximar a população da Câmara Municipal. E isso é o objetivo nosso. Porque se as pessoas têm o contato com o vereador, têm o contato com a assessora do vereador, têm o contato com o prefeito, isso se torna mais fácil. Porque a reivindicação daquela pessoa vai estar chegando ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo mais rápido. Não vai passar batido. Não vai passar batido. Então, eu procuro fazer isso. Eu procuro sempre estar presente com a população e também, hoje, como presidente da Câmara, trazer a população mais próxima dos vereadores. A gente até, não lembro se foi no podcast ou se foi em entrevista com o prefeito, né, com o Dimas Fonseca, ele falou de que às vezes ele está passando na rua, o pessoal aborda para fazer os pedidos. Sim. Que tem que fazer. É óbvio que o local de fazer isso é por meio do gabinete. Pro Terra do Mandu já pede, imagina pro prefeito. A gente recebe aqui pedir de tudo. Mas assim, no seu contato com a população, nessa aproximação que você anseia, que você espera que aconteça mais, é comum das pessoas te abordarem lá no teu bairro, lá na rua? Ou não, eles vão na Câmara, falam com a Letícia? Não. Domingo em casa, à noite. Coitada da Letícia, hein? Você tá na celebração. Eu quero mandar um abraço aqui, a Letícia. Vai tocar o telefone dela mais Letícia agora. Letícia é assessora, pessoal, pra ela contextualizar. Ela tá aqui, gente, tá no cantinho, nos bastidores. Então, a Letícia e a Márcia, que são meus braços direitos, né? A gente nunca faz política sozinho, né? A política ela é feita em grupo. Sim. E o vereador, ele tem a retaguarda dele ali, né, que trabalha mais que o vereador ainda, são os assessores. Então eu quero agradecer muito, porque se eu cheguei hoje como presidente da Câmara, eu devo muito a elas, principalmente a minha esposa, que dá total apoio, me ajuda muito, conversa muito com a Letícia, com a Márcia. E qual o nome da esposa? Oi? O nome da esposa? Camila. Camila. Manda abraço aí pra ela também. Mandar um abraço pra Camila, que está ouvindo a gente, né, tá lá ligadinha com a gente, uma pessoa que eu amo muito e com certeza, se eu cheguei até hoje como presidente da Câmara e como
como vereador por causa dela. A Letícia, a Márcia, trabalham demais. As meninas não param. Conta agora um pedido bem inusitado, ou um pedido estranho, que já foi feito para você como vereador. Já teve vários, Silvia. Teve vários. Um pedido estranho, nossa, assim que eu fiquei pensando bem mesmo, foi o Eliselto. Eu ouvi falar que vai ter o aeroporto de carga aqui em Pouso Alegre, não sei se vocês lembram, naquela época. Uhum. Não tem como colocar ele aqui nos Ferreira, não? Você acredita? O morador de lá me falou isso. Eu achei muito inusitado aquilo ali. O negócio nem tava tão certo assim, não queria que viesse. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, viu? Pra você ver se leva não, a gente vai tirar a paz de vocês aí. O Ferreira tá tão quietinho. Isso foi lá na época do Adriano, quando eu era assessor do Adriano ainda, o pessoal pede... Assim, o outro fala assim, Elisel, tá asfaltando aqui, não tem como asfaltar minha casa aqui, minha chegada. Então, é coisa que a gente não pode fazer, sabe? A gente tem que fazer para todos. Né? A gente vai lá, orienta, conversa, tenta melhorar o que a gente pode. Porque se tentasse favorecer alguém, também ia ter quem mostrasse, apontasse, tirasse foto. Exatamente, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sim, a gente tem que esclarecer, porque o eleitor, né, ninguém tem obrigação de saber de tudo. Né? Mas a gente que está na política, a gente tem que ir lá orientar, conversar, explicar. Isso é a nossa função. É que às vezes a pessoa não sabe o caminho de como solicitar, ou ela não sabe se aquilo lá é viável. Exatamente. Se é um pedido que dá para fazer, né? Ela tentou. Claro, e ela tá certa. Ela tá certa. Por fim, não teve nem aeroporto de cargas, quanto mais, quanto menos. O aeroporto não deu, mas outras coisas deram certo. As pessoas pedem, né, muito hospital. Não tem jeito de a gente fazer um hospital, a prefeitura fazer um hospital aqui. Olha pra você ver, é uma coisa que... a gente entende o lado das pessoas, né? Sim. Claro, a gente conversa com sonhos, ela, mas né? São sonhos que assim, a gente vai, conversa, explica tudo e graças a Deus está dando tudo certo. Mas aquela região também, como tem crescido e já é uma região muito grande, né? Em área, creio que em população também, a gente pode pensar que, às vezes, o pedido do hospital talvez seja um pronto atendimento, sim, né? Porque só o UBS talvez não resolvesse. Exatamente. O pessoal da zona rural tem que enfrentar a rodovia, às vezes congestionada, como tem vezes que ela fica parada em Pouso Alegre. Hoje a gente falou do congestionamento de 13 quilômetros a 5 da tarde, em extremo. Já chegou a 20. Mas assim, eu fico pensando na dificuldade. Imagina você precisando de um atendimento de urgência, ter que se deslocar até a cidade, porque não tem nada mais próximo. Não é um delírio, é uma vontade... Como que eu posso dizer? É uma vontade real, né? Não é, por exemplo, um delírio. Tem muita gente, por exemplo, o aeroporto é um delírio, né, galera? Um aeroporto, um bairro. Na verdade, só pra gente lembrar, Pouso Alegre não tem um hospital municipal, tem o hospital da FUVES, né? Que tem a parceria com a prefeitura. SUS, né? Mas não é da prefeitura. Então, a prefeitura construiu um hospital, se fosse construir, infelizmente, tem que ser na zona urbana primeiro. Não, e a gente tem, porque hoje é mais fácil, Nayara, a gente... fazer essa parceria com o SUS, né? Uhum. A gente tem vários hospitais, né? Que a gente vê, a Unimed está construindo um hospital, né? A gente vê o hospital regional aqui, a gente vê o Santa Paula, o Renascentista. São hospital que o SUS vai e faz a parceria do município. Tem a Cisamesp, então a gente tem vários pontos que está sendo melhorado para atender ainda mais a população. E que o atendimento é igual ao que a pessoa que tem convênio, né? Que muitas vezes as pessoas acham que há uma segregação entre SUS e convênio. Meu companheiro, por exemplo, trabalha no hospital e ele mesmo fala nos atendimentos que tanto o SUS quanto o convênio ficam lado a lado. Ele está atendendo lá o particular. Sim, ele não sabe quem é quem. Não há essa diferenciação, porque o mesmo valor que o convênio paga, o SUS também paga. Muitas vezes até mais caro, dependendo por exemplo, se é uma cirurgia eletiva, se é alguma cirurgia de emergência, e a pessoa precisa de um atendimento especializado já de primeira, que a maior parte das coisas que acontecem aqui na nossa região, na nossa micro-região aqui no entorno de Pouso Alegre, todas vêm para o Samuel Libânio. É muito provável que só em situações de queimados que vão para Belo Horizonte, ou se tem uma cidade grande mais próxima, por exemplo, se acontecer em Itapeva, às vezes vai para a Extrema, mas a maior parte dos casos, principalmente acidente, pessoas que às vezes têm um infarto, vem pro Samuel Libânio, que é o nosso hospital regional. E graças a Deus que a gente tem um hospital Samuel Libânio. E vai ampliar ainda mais com o hospital oncológico que vem aí também. Agora, tem pedido que você lembra que deu gosto de ver realizado? Tem. O asfaltamento da zona rural. Olha só, para você ver quando você conversa com as pessoas, hoje mesmo eu tive conversando com um morador de lá que ele falou, Eliselto, olha como mudou a zona rural, o asfaltamento da zona rural, porque é um sonho. Você que mora na zona rural ali, você vê um asfalto passando em frente à sua casa, é um sonho. E diminui a manutenção para o poder público, creio eu também, a manutenção, a poeira, a saúde, né?
pozão. Então a gente tenta lutar, porque não é barato. Fazer um asfaltamento não é barato, não é rápido, né? Porque as pessoas vê o asfalto chegando, elas falam, não, eu quero fazer aqui. Mas não sabe que tem por baixo do asfalto também, né? Exatamente. E é demorado, é muito caro. É demorado, você vai fazer a base, né? Porque o asfalto não é só você chegar e colocar... Jogar na terra. Jogar na terra o asfalto. Não, tem toda a preparação, tem análise de solo, tem a preparação da base para colocar o asfalto. Esse foi uma das conquistas que eu, assim, é muito emocionante você poder estar na zona rural e você ter um asfaltamento ali. A polícia chega mais rápido, o corpo de bombeiro, uma segurança chega mais rápido, você vem fazer uma compra, chega mais rápido. Então, é muito importante. Facilita muito. Até o transporte escolar, que a gente sabe a realidade que muitas vezes chovia. No geral, sim. muito, não, o ônibus você pode até esquecer, porque na época que chovia, o ônibus não entrava no bairro. Isso aí a gente tem que ser sincero, por causa do barreirão que ficava lá, o ônibus não entrava. E aí prejudicava também o transporte escolar, que muitas vezes não conseguia entrar no bairro. A gente sabe que os ônibus escolares, eles são mais rechonchudo, né? Eles já são preparados para isso, mas muitas vezes acontecia, por exemplo, da criança atrasar para a escola porque a chuva estava muito forte. Ou não ir porque o ônibus não passou. E aí o ônibus tinha dificuldade. Eliselton, eu quero entender do seu lado... Eliselton, eu quero entender do seu lado vereador. A gente tava discutindo, gente, o N do nome dele, que não existe. Quando o Passarinho Verde contou pra gente que chamaram ele até de Elisete. Ô, louco, coitado. Olha aqui, Eliselton, eu quero entender de você, hoje, como presidente da Câmara, você observa as coisas mais de cima, né? Porque hoje você não tem poder de voto, né? Você é o presidente. Hoje, quais os projetos que você entende que os vereadores estão escrevendo aí, que estão apresentando na Câmara, que você entende que são mais importantes esse ano para a cidade de Pouso Alegre? São vários projetos. São muitos projetos. A gente vai estar num ano muito, muito difícil. É um ano político, é um ano que a gente tem que ter assim, uma limitação, né, no que a gente vai fazer na Câmara Municipal. Mas a gente vê a saúde mesmo, né, tentar ajudar a população nessa parte da saúde, no CRAS. A gente vê que a prefeitura está vindo com as casinhas populares aí, isso aí vai ter que passar na Câmara, a gente vai ter que votar, então isso aí vai ser muito importante. Então vai ser momentos importantes que vão, sim, fazer parte da vida do Pouso Alegrense, das pessoas de Pouso Alegre. Até quando você foi escolhido, né, que já fica tudo engatilhado desde o final do ano, né? Então eu queria saber, o que já te passaram? Olha, isso aqui é projeto que é prioridade, tem que ser aprovado, passar em votação, que eu falo, né, o aprovado. Mas agora já no retorno dos trabalhos da Câmara... Projetos que vocês já estavam andando há um tempo ou não? Que foram entregues agora no finalzinho do ano? Não, está muito tranquilo, Nayara, esse ano, sabe? Eu peguei a Câmara Municipal, porque às vezes a gente fala assim, no presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara, ele se torna assim, ele é um membro da mesa diretora, que é a reunião da mesa diretora que decide os projetos que vão entrar, as mudanças que tem que fazer. Então, não é só o presidente. O presidente é uma ferramenta, né? A mesa diretora que organiza tudo isso. E está muito tranquilo. O presidente do ano passado conduziu muito bem a Câmara e a gente vai dar procedimento nesse detalhe. Você vai manter a mesma linha, então? Vamos manter a mesma linha de trabalho. A diferença nossa é que a gente quer aproximar mais a população e junto com o Poder Executivo. A gente quer trabalhar junto com o Poder Executivo, porque não existe Câmara de Vereadores sem estar os vereadores para fiscalizar o Poder Executivo. Então, a gente quer caminhar junto com o Poder Executivo, lado a lado. Só para traduzir para quem não entende o beabá, o Poder Executivo basicamente é a Prefeitura. Prefeitura. E o Poder Legislativo a Câmara. Isso, para a gente contextualizar. A gente observou também, Eliselton, o compromisso que a Câmara de Vereadores teve com a economia nos repasses. Para quem não sabe, o dinheiro que vem para a Câmara, ele vem dos impostos que o Poder Executivo repassa à Câmara. Sim. E a gente teve uma economia no ano de 2023 na casa dos 8 milhões, que foi o 12º. Sim. Como que é o seu compromisso com relação a essa economia, visto que provavelmente a gente vai ter um orçamento mais enxuto esse ano? Sim, exatamente. Eu penso assim, a gente tem que cuidar da casa da gente, né? Então como gestor da Câmara Municipal, junto com a mesa diretora, eu quero cuidar da Câmara Municipal. Assim, aí sobrou dinheiro, a gente vai economizar o máximo possível, a gente volta ele. Automaticamente ele já tem, por obrigação, que voltar para a Prefeitura, o Poder Executivo. Isso. Aí, no caso, o Leandro Moraes, que era o presidente anterior, ele queria que o dinheiro fosse direcionado para o hospital oncológico, né? Esses 8 milhões que foram economizados.
O senhor tem uma mira, se por acaso pudesse direcionar esse valor que vai economizar esse ano? Assim, a gente não pode fazer isso, sabe? A gente tem que devolver para a prefeitura. Não, mas o desejo do senhor. Sim, o desejo é a saúde. Que a gente precisa reinvestir esse dinheiro. É tudo, né? Acho que sem saúde a gente não tem nada. Não adianta você ter um bom carro, uma boa casa, se você não tem saúde. Então, eu penso assim também. Só que, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Eu não posso falar assim, não, eu vou mandar esse dinheiro aqui, 1 milhão, 2 milhões, direto para a saúde. Não. Ele tem que voltar para a prefeitura, o executivo, aí dali o prefeito vai destinar ele aonde mais necessita. Mas a palavra do presidente tem um certo peso numa discussão com o prefeito. Com a mesa diretora. A mesa diretora conversando, eles vão decidir ali. Não, é porque você representa, né? Eu penso muito na saúde, sabe? Porque se a gente tem uma boa saúde, né? Se a gente está bem, né, Nayara? A gente consegue ter um bom trabalho, um bom emprego. Não adianta você ter isso e não ter saúde. Bem, antes da gente só continuar, eu queria lembrar que você que acompanha aqui o podcast O Mando Cast, que tem uma empresa que quer registrar a sua marca, que quer registrar aí um nome... o nome que eu falo não é o nome de um filho no cartório não, viu, gente? Mas falando assim, criou um produto, teve uma ideia, quer registrar, a coisa mais importante é você fazer o registro de marcas e patentes. E para isso, aqui em Pouso Alegre existe o IDET, que tem uma baita de uma experiência dessa, registrando aí, claro, várias empresas, vários produtos e serviços para todo o Brasil e até no exterior, né, meu amigo Ira? E só o IDET faz aqui em Pouso Alegre tudo isso que você falou e muito mais, né? E muito mais. A gente tem o registro do Terra do Mandu, do Mando Cast, do Mando Car e do Mando News. Do Mando News. E aí você pode fazer o mesmo, gente. Vale muito a pena, porque imagina, assim como você falou que você tem uma empresa, né? Tem uma agropecuária. Não registrou? Alguém pode usar o nome da sua empresa, registrar e você perdeu o nome da empresa. Se perde-se o nome, perde-se toda a credibilidade, toda a confiança. Então, não deixe de procurar o IDET para você aproveitar e fazer o registro da sua marca, da sua empresa. Lembrando que você pode fazer isso de uma forma fácil, dá para entrar em contato com eles pelo WhatsApp também. Pelo WhatsApp, inclusive eles são nossos vizinhos, se quiser tomar um café com eles, eles estão aqui na Tony Toledo. Na Tony Toledo, do outro lado aqui da rua. Terra do Mandu tá do lado de um banco, né? Isso. E aí, do lado do Itaú, gente, do Itaú. Não é merchan, não. E eles estão na frente. Merchan seria fazer costela no bafo, né? Falar costela no bafo na fome que eu tô. Isso você tá fazendo aí, merchan. Então, lembrando que se a sua marca tem valor, é importante você registrá-la. E aí você pode procurar, então, o IDET aqui na Tony Toledo, número 55, conjunto 2B, pertinho do Terra do Mandu. Ou então entrar em contato pelo WhatsApp 359-8867-8856. 8867, 9, né? 8867-8856. E falando em construir uma marca consolidada, quando a pessoa quer construir ou reformar também, tem uma empresa de qualidade. Exatamente. E essa a gente recomenda com muita confiança. Exatamente. Uma loja que não só vende os materiais de construção que você precisa, da base ao acabamento, mas também aluga aquelas ferramentas que você precisa numa obra mais pesada. Ah, eu já sei. Martelete, betoneira, andaime, tudo quanto é coisa assim. E quando você faz o lixinho, você precisa de uma caçamba para entulho. Opa! Só na Santa Maria Materiais para Construção, você tem tudo isso, muito mais e num preço justo, atendimento de ponta. Se você está interessado em conhecer melhor a Santa Maria Materiais para Construção, você pode encontrar a instalação deles lá na rua Eduardo de Souza Gouveia, número 1090, ao lado do estádio do Manduzão, ou você pode mandar um WhatsApp para eles no 99984-3573. Ah, eu sou raiz, eu quero ligar. 3422-2841. Ah, eu sou muito high-tech, eu quero ver o Instagram deles. Eles estão também, @Santa Maria, gente. @Santa Maria _materiais conste. Você viu? Esse é único, hein? É único. Um abraço. E segue lá. É isso, um abraço pro seu Joaquim, pra Miriam, que sempre acompanham a gente aqui no Mando News, no Mando Cast. Pra vocês, e muito obrigado gente? aos nossos apoiadores, viu? Por deixar a gente entrar na casa de todo mundo, representando a empresa de vocês, tá? Isso mesmo. Eu queria fazer aquela pergunta que não quer calar. Como que tá a situação da Câmara com a Prefeitura atualmente? Já vou até explicar o porquê. Começo dessa gestão, a gente viu os vereadores todos muito calminhos, tudo assim muito de boa com na época, o Simões, depois de boa com o Dimas, mas por estar aproximando do período eleitoral, há cerca de um ano antes, já lá por outubro do ano passado, um pouquinho antes, muitos vereadores começaram a fazer vídeo para rede social, alguns que eu vi,
questionando, olha qual é a situação de tal rua, tal coisa. Eu sei que é papel do vereador, mas o engraçado é a gente ver essa mudança de posição às vésperas da eleição municipal. Azedou o pé do frango. Eu queria saber como é que tá o relacionamento. Nayara, assim, eu vou tentar estreitar esse relacionamento com a prefeitura, sabe? A Câmara Municipal ela tem que trabalhar junto. Não é um braço da prefeitura. Então a gente tem que estar junto. O prefeito, ele faz as obras, a gente tem que fiscalizar, eu acho corretamente, mas a gente tem que estar junto. Agora, a opção, cada vereador tem a sua, né? Se eu acho que eu devo obrigar com o prefeito, ou eu cobrar mais do prefeito, aí cada vereador tem a sua opinião, seu jeito de fazer o seu trabalho também. Mas aí, como presidente, você tenta equilibrar, harmonizar presidente da Câmara, essa relação. eu quero que a gente anda de braços dados com a prefeitura. Fiscalizando a prefeitura, sim, sabe? Respeitando o trabalho do executivo, como o executivo vai respeitar o trabalho da Câmara. Só que, assim, quem ganha com isso? A população. Se a gente tem uma demanda ali, né, chega na gente chegar no executivo, não é mais fácil. Então, eu quero, assim, que a Câmara Municipal e a prefeitura andam juntos, caminham juntos. Se você chegando agora, eu falo principalmente no meio desse ano, porque é quando o bicho vai pegar. Vai pegar. Né? Tem eleição municipal chegando. Se você vê que o relacionamento assim tá meio partido e vocês, claro, vão precisar também, seja do apoio do executivo para projetos entrarem, vamos dizer, na prática, né? Que não adianta só aprovar e o projeto depois, como a gente viu, por exemplo, leis que tem temas repetidos, entre outras coisas, que ao longo dos anos isso acontece. Isso não falo da gestão de agora não, porque a gente acompanha aí, vamos dizer, de 2 décadas para cá. Mas você pretende tentar... a gente já falou do que você quer deixar essa relação, vamos dizer, esse relacionamento equilibrado, mas você tem alguma estratégia para tentar trabalhar, se alguém tentar minar esse relacionamento? O diálogo. O mais importante é o diálogo, é a conversa, é a aproximação, né? Ter uma pessoa entre a Câmara e a Prefeitura para conversar, porque, assim, o diálogo é a melhor maneira de resolver. Então, a conversa, o diálogo, o respeito, isso é que eu quero focar. É o básico. É o básico. É o básico. E a gente entende também, a partir do momento que a gente observa as alianças políticas, a gente observa os movimentos de vários candidatos que já estão se promovendo, de certa forma, a uma reeleição. E a gente observa também que o senhor já tem uma proximidade maior com o Coronel Dimas. A gente observa, principalmente nas entregas de obras, em situações que vocês estão publicamente, a gente observa uma amizade bem legal entre vocês dois. De certa forma, o senhor sofreu algum hatezinho, alguma indiretinha na Câmara, justamente por essa proximidade com o prefeito? Sim, isso é normal. Eu acho que hoje o Poder Executivo, tendo o Coronel Dimas lá à frente, né, uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, e eu tenho essa amizade com o Dimas já faz há muito tempo, né, com o prefeito, a gente conversar. E isso, como se diz, as pessoas às vezes podem pensar, o Eliseu está muito próximo de Dimas, o Dimas vai ajudar ele. Mas, assim, a amizade é a coisa mais importante que eu acho, assim, que o ser humano tem também. Porque o mandato acaba, né? Isso aí, o mandato acaba. A gente está ali, a gente está como se a gente é servidor, né? A gente está lá para servir a população. E a amizade não. A amizade a gente vai ter, como se diz, espero que a gente seja amigo eternamente, para muito tempo, né? Muito tempo, eternamente. E isso é bom, isso fortalece muito o grupo também, sabe? Você tem uma pessoa que você é amigo do prefeito, você é amigo do deputado, você é amigo do, assim, um senador, isso aí ajuda muito. Então eu tento, assim, ter amizade, sabe? Separar o profissional da amizade, porque isso não pode deixar também, senão afeta também a amizade, né? Então, o profissional, o político, a gente tem que saber separar. Mas você a amizade, ser isento como parlamentar e ser isento na amizade também, para não brigar, né? Então, e a amizade, assim, a gente tem que, cada dia, conquistar mais pessoas, né? Ter mais amigos, isso é importante. Agora, o que foi que já comentaram? Você falou que já teve. Ah, tem muito. Nossa, o Eliselto vai ser o presidente da Câmara porque ele é amigo do prefeito, né? Então, não é isso. Vai pegar um vice. Isso aí já, como se diz, ainda não comentaram, não. Ainda não? Nossa, eu tô dando munição, gente, desculpa. Agora, a gente tá falando da escadinha que o Eliselto já subiu, só para relembrar para quem chegou depois, né, do comecinho do podcast, a gente já falou que ele, além de, claro, produtor rural e ele é dono de uma agropecuária, que ele já foi assessor de vereador, que ele já foi vereador, né? Nesse caso, já foi também membro da mesa diretora, já foi vice-presidente da Câmara e agora é presidente. Depois dessa escala,
aí a esfera já vai pro executivo. Tem intuito? Ô, Nayara, o futuro a Deus pertence, né? A gente tem que estar preparado para, assim, o cavalo passa arreado, a gente tem que aproveitar, né? Então, a gente tem que trabalhar para isso, né? Para sempre estar crescendo, sempre buscar melhor. Mas a gente não sabe também. Muitas das vezes eu conheço aí muitos políticos bons que, assim, terminou o mandato de vereador e foi cuidar da empresa, foi cuidar da família. Então, o momento que vai dizer, sabe? O tempo que vai dizer. É o momento de você continuar na política no próximo ano, você acredita? Seja na reeleição para vereador, você está estudando isso? Tô pensando, tô estudando ainda, né? A gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, a gente não sabe como que vai ser, né, o nosso futuro ainda. Mas eu tô pensando, estamos analisando. É isso. Vamos aproveitar, Nayara, Tem colocar participação. o nosso quarto participante, que é o nosso chat no YouTube. Lembrando que você pode participar em todas as nossas redes sociais que o podcast foi divulgado. Provavelmente teremos cortes do programa de hoje. A gente vai ver no Instagram, vai ver no YouTube. Fique à vontade para comentar sempre. Um abraço para o Charles Oliveira, para o Hernani Miranda e para o Evandro Gomes. Boa noite para os três que deixaram aqui boa noite, palminhas. O Renato, que eu acredito que seja Renato Gil, pergunta sobre o projeto do viaduto da Perimetral. Sim, é um projeto assim que a prefeitura está analisando ainda, né? Por ser um projeto muito impactante, né? Importantíssimo, projeto importantíssimo. Só que, igual a gente está falando, a gente está no ano político, né? Um ano eleitoral. Então, a prefeitura está analisando para fazer da melhor forma. Está analisando. Mas, tendo um projeto, esse estudo, a gente até deu uma nota nessa semana, falando daquela vítima fatal do acidente na Perimetral, né, do retorno. Aí a prefeitura confirmou uma informação que o prefeito, o secretário de governo já tinham dado pra gente no ano passado, que iria ser feito um estudo sobre a implantação de um viaduto. Até na época o Renato tinha falado do Ponte Estaiada, né? Isso, aqui na Avenida Perimetral, na Avenida Antônio Mariosa. A nota da prefeitura pra gente nessa semana fala que esse estudo está em andamento. Sim. Já. Vocês estão acompanhando isso de perto? Estamos acompanhando, sim, junto com a prefeitura. Só que, assim, esse é um projeto, né, que a prefeitura está analisando ainda, porque, imagina para você ver, ali a gente não tem outro escape. Se parar a Perimetral, olha só, vai dar um tumulto danado. Então tem que ser muito bem estudado, mas a gente está acompanhando, sim. Se esse projeto for para a Câmara esse ano, na composição que a Câmara está atualmente, da forma como ela está, não falo dividido, mas igual eu falei antes, era mais posição. Agora a gente já vê posição com oposição. Você acredita que seria votado? Eu acredito. Eu acredito que seria votado, seria aprovado, porque é a necessidade da população. Eu acho que quem não votar favorável, Nayara, seria uma tremenda treta pros eleitores. Sim, com certeza. Porque é uma cobrança que eu acho que é meio que geral. Sobre o projeto, eu acho que nesse sentido, eu acho que não tem muito direita e esquerda nessa discussão, porque é uma cobrança de todos os lados. Sim. E eu não falo só da questão dessa obra que seria enorme e que com certeza traria muita dor de cabeça também naquela região do centro. Que é uma obra de longo prazo e de altíssimo custo, né? Então, por isso, precisaria de parceria, por exemplo, federal, estadual ou de outra forma, né? Só que eu acho que não tem como lados opostos não se sensibilizarem com a morte da moça que aconteceu no retorno. Com o atropelamento daquela moça também com as crianças. Que exatamente. Foi um mês antes, a gente sabe que foi uma imprudência, a gente sabe tudo que envolveu o caso, mas a gente também sabe que falta uma infraestrutura melhor, porque acidentes lá são recorrentes. A gente já teve depoimento sobre isso em outras matérias. Nas suas férias, não sei se você acompanhou, teve uma outra moça que foi atropelada, que o carro arrastou ela ali naquela faixa de pedestre elevado. Eu fiz a matéria dia 28 de dezembro. Nossa, foi dia 20... eu que estava de folga, amiga. Eu tava na praia, desculpa. Eu vi só dia 1º. Eu acompanho Terra do Mandu, tá? Mas nesse sentido, os lados não existem. É todo mundo em prol de um bem maior, que no caso seria a segurança, consequentemente a vida. Tem uma outra situação aqui que o Elton Teixeira comentou, Eliselton, no nosso chat. Ele falou assim: conversei com o Eliselton sobre o censo. O Elton, inclusive, tá batendo nessa tecla que eu acompanho as redes sociais do Terra do Mandu, ele sempre comenta sobre isso. Ele falou que conversou com o senhor sobre o censo, que muitos moradores da zona rural não participaram e não foram recenseados. Traduzindo, a população é bem superior ao oficial divulgada. Isso nas palavras do Elton, tá? Você disse para ele, segundo ele, que o IBGE iria corrigir na próxima estimativa. Procede isso? Eu quero mandar um abraço pro Elton. Esse aí já é uma
como se diz, uma decisão do governo federal, né? O IBGE não é, a gente não pode... Não tem controle sobre isso. Eles podem ter uma decisão, mandar uma nota, ter uma decisão e pode mudar. Né? Então, isso aí é uma decisão do governo federal, a gente não pode, assim, intervir, né, no argumento deles. E aí o LOL, que eu não sei seu nome, LOL, se você quiser se identificar depois, fique à vontade. Ele já tomou uma pauta minha aqui, já tomou um assunto meu que é pergunta a situação e os problemas, foi ótimo, problemas provocados pela Copasa devido à falta recorrente de água. Os investimentos anunciados de 60 milhões realmente serão feitos ou é outra ilusão? Não, a gente está lutando e batalhando para que isso aconteça. Até já está acontecendo. Né? A gente já tem algumas notícias que tem algumas obras ali perto do São Cristóvão ali para melhorar o abastecimento de água ali da população. Foi um erro muito grande da Copasa não ter feito esse investimento lá atrás. Porque o que está acontecendo hoje é um investimento que teria que ter feito há 10, 20 anos atrás e não foi feito. Né? Então a gente está cobrando. Porque se a Copasa tivesse que sair, outras pessoas já tinham tirado a Copasa que tempo. Então acho que a gente tem que ter o diálogo, sim. Então, na sua opinião, assim, vou pedir para o senhor se comprometer um pouquinho. O senhor acha que sair a Copasa não resolve? Eu acho difícil. E não resolve se sair? Vai ter uma Qual outra demora. empresa que vai entrar? Quanto tempo vai demorar para fazer uma licitação para outra empresa vir assumir o lugar da Copasa? E se não fosse outra empresa, se fosse igual antigamente existia o DEMAI, né? DEMAI. Eu acho que é difícil para Pouso Alegre conseguir prestar um serviço como esse. Olha no tamanho que a cidade está. Assim, o DEMAI, a gente vê algumas cidades vizinhas que tem DEMAI, mas ele já veio lá desde quando a cidade era pequenininha. Não parou, né? Não parou. Né? Hoje a gente, como se diz, voltar atrás, eu não, assim, no meu ponto de vista, eu não acho certo. Agora, a gente tem que cobrar. A gente não fica feliz de ver um bairro assim que faltou água, né? A gente teve lá em Belo Horizonte junto com o presidente da Copasa, eu tive junto com o prefeito, com o vereador Igor, né? Por quê? A gente tem que cobrar da Copasa. Eu não tenho que ir na polícia cobrar água da polícia. Não é obrigação da polícia fornecer água, sim segurança. Eu tenho que ir na Copasa cobrar água da Copasa. Agora, não adianta eu brigar com a Copasa também, mas não ir lá cobrar deles. Se eu ficar só brigando, só xingando a Copasa, daí que eu acho que ela não vai fazer mesmo, sabe? Então acho que a gente tem que ter um diálogo com eles, conversar com eles, sim, levar os problemas da cidade, levar o que está acontecendo na cidade e ficar em cima deles ali. Essa é a função do vereador, né? Cobrar e fiscalizar as obras. E acredito que muitas obras vão ser feitas ainda pela Copasa na cidade. Vocês estão fiscalizando, falando isso? Sim, fiscalizando, indo atrás. Tivemos reuniões em bairros e tem o telefone da equipe da Copasa. Quero mandar um abraço aqui para o Rogério, que sempre com os vereadores, todos os vereadores, todos, base, vereador da oposição, ele atende todo mundo. Então, a gente quer que a Copasa faça bem feito o serviço dela. Isso pode ter certeza que os vereadores, a prefeitura quer isso. A prefeitura aplica multa na Copasa diariamente. A população talvez não tenha noção de quantas multas que a prefeitura aplica na Copasa. E para onde vai esse dinheiro? Vocês conseguem acompanhar? Sim, esse dinheiro vem para fazer a melhoria. É o que a gente foi cobrar lá em Belo Horizonte. Você entendeu? E muitas vezes o que acontece? A população não vê isso, sabe? Não vê isso, sabe? Mas a gente está cobrando. Está cobrando e eles estão tentando melhorar também, porque igual a gente falou lá atrás, por que não foi feito esse investimento lá atrás? Agora você vai pegar um investimento aí, exemplo de fazer uma elevatória, por exemplo. É obra enorme, vai demorar anos para ficarem pronta, mas se a gente não fiscalizar agora, você imagina a cidade de Pouso Alegre daqui 10 anos. E que com a mesma Copasa que está. E que vão originar outras obras também. Porque você colocando uma ponte estaiada ali no São Geraldo, em volta você vai ter que mexer. Sim. Não tem como você fazer uma ponte estaiada e manter a estrutura que tem hoje. E os bairros novos que estão surgindo na cidade? E aí? Exatamente. Então, se isso tivesse sido feito na época que a gente teve o boom ali do Parque Real, do bairro Santa Rita, que a gente teve a construção... crescimento daquela região. E o mais prejudicado, temos aqui o Morumbi, que fica lá na ponta, no entremeio desses vários bairros que vão surgindo. Não, o Parque Real é direto. Você vê, a minha empresa é afetada com falta de água lá. Tem a minha empresa ali no Chapadão, ali no São Cristóvão. Então, a gente vê eu ligo pro Rogério, falo, Rogério, não, tem que fazer, como é que tá isso aí?
Então, eu acredito que vai ter melhoria. Eliselton, e essa mesma mão pesada com a Copasa também acontece com a CEMIG? Sim, com a CEMIG, igual eu falei no começo. A CEMIG já vai estar investindo em Pouso Alegre, se eu não me engano, né, 3 subestações aqui. Essa subestação vai ser para aumentar as energias da cidade por conta das empresas que estão chegando na cidade. Mas isso vai respingar, por exemplo, para o morador do São João, que futuramente serei, claro. que infelizmente falta energia lá, que é uma beleza. Falta Região do energia Primavera. também no Santa Edviges. Já é Dá por muito isso pico de luz, já perdi A minha geladeira, já perdi amiga, micro-ondas. a minha amiga está com as pernas torneadas, porque ela mora no 13º, né? 11º. Aí a pobrezinha tem que subir a escada, porque acabou a energia e esquece. Não, mas não, isso até é que, graças a Deus, acaba a luz a maioria das vezes quando eu não tô lá. Mas até já fica a dica. Outro dia eu tive que subir os 11 andares. Graças a Deus que você não tá lá, entendi. Tô brincando. Na hora que acaba. E olha, a gente fica muito triste. Viu? Mas só para até dar a dica aqui nesse triste. contexto, só analisando o que o Iratã falou, quem tiver esse problema, acione a CEMIG. Se a CEMIG não ressarcir você com o conserto do aparelho seu eletrodoméstico e tudo mais, vocês podem acionar o PROCON. Pode. Até vocês têm o CAC também, que orienta muito a população, né? Um dos serviços prestados pela Câmara que tem auxiliado não só na questão do documento, do emprego, nessa gestão tua, esse serviço que é um atendimento direto ao público, mas que não é um serviço de política, mas ele é voltado para o cidadão e oferecido pela política. Vocês pretendem investir mais em ampliar o atendimento do CAC? Como que deve funcionar? Sim. A gente teve uma conversa muito boa com a Eliane. Né? Um beijo, Lili. Beijo, linda, a Lili, maravilhosa. direto aqui com a gente. Uma conversa muito boa com a Lili, para a gente levar, né, o CAC até a população da zona rural. Né? Quando tiver uma ação da prefeitura junto, o CAC está lá junto. Sabe, a gente ampliar isso, aumentar isso. Porque o CAC, ele fornece muita coisa boa. O CAC assim, para quem não conhece o CAC de Pouso Alegre, você tira lá uma identidade, você tira uma carteira de trabalho, ajuda o até a CPF, fazer BO, né? tudo. O CAC faz o seu currículo, que é o mais importante. Eu quero mais uma vez aqui, que o CAC também foi assim, foi um projeto do Dr. Geraldo Cunha, que ficou parado ali, né? Ele que teve essa ideia. E quando o Adriano da farmácia assumiu a presidência da Câmara, a gente junto conversamos e falamos, vamos pegar esse projeto, vamos colocar para funcionar. E olha o sucesso que foi. Então o CAC, o primeiro passo do CAC, depois do projeto que o Dr. Geraldo Cunha fez, quem deu o primeiro passo do CAC foi o Adriano da farmácia. Você acompanhou na época? Acompanhei, eu era o chefe de gabinete da presidência. Eu era o chefe de gabinete da presidência e acompanhei passo a passo do CAC, até hoje. É importante, eu acho que viabilizar de uma forma legal, igual como vocês... Como o CAC já tem feito, mas como você falou que vocês querem intensificar desse atendimento direto nos bairros, né? Muitas ações quando o CAC vai junto com o serviço de saúde da prefeitura ou outra coisa assim. Mas até para vocês também é benéfico, porque essa aproximação que você deseja que seja ampliada entre Câmara e população, fica um canal direto, porque na hora que o CAC está lá, você vai como presidente da Câmara ou vai algum outro vereador, né? Sim, e ali é um braço para os vereadores estar mais próximo do seu eleitorado. É importantíssimo o CAC. Às vezes até colocar lá junto com a emissão de documentos, tudo ajude aqui, né? Qual que é a queixa do seu bairro ou o serviço que você gostaria que melhorasse? Só de você estar ali, a população já vai vir para você com alguma coisa. Que o bairro dela uma solicitação. Exatamente, a solicitação do bairro. E isso é importante. E tem como a população pedir isso na Câmara? Como é que funciona isso? Tem até no próprio CAC. Você pode chegar lá no CAC e fazer lá, eu quero pedir exemplo, que o vereador vai lá no meu bairro porque ele precisa fazer um tampa-buraco lá. Isso vai chegar a cada vereador. Ou a própria ação do CAC lá. Exatamente. Também Eliane, vai para estudo. Ou alguém que estiver ali, eu quero que o vereador venha aqui, porque aqui está assim, está com buraco, aqui na rua, a gente precisa levar. O CAC está lá para fazer essa função também. E a gente precisa acabar com uma cultura que é assim, eu votei no Eliselton, eu só vou cobrar o Eliselton. Gente, faz muito tempo que o Faisqueira não elege nenhum vereador. Isso é... Imagina se fosse cobrar só quando tivesse. E isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque o Faisqueira é um dos maiores bairros de Pouso Alegre e não elegeu nenhum vereador. Talvez por falta de vereadores legais, não sei. Cada população, cada residente sabe das suas demandas. Tinha opções de lá.
Tinha, mas enfim, né? Deixa pra lá. Mas é importante que a gente cobre todos os vereadores. Gente, Sim, todos. participem das sessões ordinárias. Quando discute a lei orgânica do município, a gente teve a reclamação dos moradores do Fátima, por causa da construção, que ia ser a princípio ia ser um condomínio baixo e depois virou um prédio, e aí os moradores mostraram que eles tinham documentações de 1900 e bolinha, 1980, se eu não me engano, que falaram que lá não poderia construir, por isso que eles compraram lotes lá, enfim. Nós do Terra do Mandu trouxemos a reportagem algumas vezes sobre a votação, me fugiu a memória agora do termo correto, mas da votação do plano diretor. Do novo plano diretor. Isso, que fugiu da minha cabeça. E ninguém tava lá para reclamar. Por que os moradores do Fátima, que chamaram a nossa reportagem, que a gente foi solícito, foi lá gravar com eles, por que eles não estavam lá? E aí depois que teve a primeira discussão, que já teve a votação, que a galera apareceu. Então assim, você não precisa assistir a TV Câmara, mas todo mundo tem YouTube no celular. Custa você entrar lá e ver pelo menos o que está sendo votado? Porque muitas vezes começa uma discussão eleitoreira sobre projetos irrelevantes e você fala, a Câmara é bobeira, não vou ficar prestando atenção. Mas entre esses projetos bobos, entre discussões bobas, disse-me disse, existem projetos importantes que vão impactar na vida das pessoas e que as pessoas não estão lá. Quando teve essa... William, quando tem as audiências públicas... Não vai praticamente ninguém, né? A gente vê que vai pouquíssimas pessoas. E a gente tem que lembrar bem que o vereador ele não faz nada. O vereador ele não pode fazer nada, né? Porque está lá, legislar, né? E executar. Né? Então a prefeitura executa e a gente fiscaliza. Sim. Né? A gente como se a gente é o espelho, porque a gente está mais próximo ao eleitor, então a cobrança vem na gente. Uhum. Só que assim, quando tem as audiências públicas, ali pode ser mudado muitas coisas. Muitas coisas já não passam. Muita coisa ali. Dependendo da situação já não passa. É ali. Se você vai construir numa área que é área verde, por exemplo, que saiu no plano diretor, se você tivesse lá na audiência pública, você iria saber daquilo ali. Vocês fizeram uma audiência sobre a Copasa, junto com os moradores, fizeram toda uma paramentação de equipamento para levar essa mesma audiência para as redes sociais, para a TV, mas vocês não têm oportunidade de fazer sempre na rua. Por que o morador não pode ir na Câmara? É o horário? E teve... Tá no chat do YouTube, igual você tá aqui agora, né? E a Copasa teve na Câmara. A Copasa teve na Câmara lá, os vereadores fizeram as perguntas, né? E a população, a Câmara é do povo. Toda terça-feira, 6 horas da tarde, tem sessão. E pode ter certeza que tem projeto que talvez vai impactar a sua vida. E às vezes tem extraordinária em outro dia também. Exatamente, mas tudo a extraordinária é 24 horas antes. Você tem que fazer um protocolo na Câmara, mesmo o presidente da Câmara, 24 horas antes para ter a sessão. Então, assim, as pessoas têm que participar mais, porque muitos projetos de lei vão impactar na vida delas. E depois que está votado... E fica difícil. Não tem o que fazer. Aí é difícil. Aí a gente entra no mérito da discussão. O tamanho que olha quantas coisas que tem ali. Né? Então, as audiências públicas, elas são para isso. E a gente tem que ocupar os lugares. Exatamente. Mas uma coisa que eu sinto é que há uma grande divergência, por exemplo. A gente tem os representantes legais, que são os vereadores, beleza. Mas quando se fala também dos direitos, da gente ter o direito de exercer o nosso próprio poder de voz como cidadão, isso às vezes é um pouco restrito. Quantos bairros tem associações de bairro aqui em Pouso Alegre? Pouquíssimos. A gente vê alguns coletivos. Só os bairros maiores. E agora você tratou no... Isso só os bairros maiores. Quando tem. O que eu me lembrei agora quando você falou do plano diretor é que eu moro na região lá do Santa Edviges. Na minha opinião, mas eu não sou geóloga, eu não sou engenheira florestal nem bióloga. A cidade foi prejudicada de retirar uma grande área verde, que era uma área de preservação, e considerar como área urbana, área passível de construção, passível de negociação, a gente pode falar assim, não é investimento imobiliário, não, esqueci até a palavra, mas quando há um uso assim, com uma base econômica
com alguns interesses. E eu me recordo muito bem de um coletivo, até um grupo de moradores, recolherem assinaturas. Sim. E nesse caso a gente vê... Terem o projeto em mãos, terem o mapa. Questionarem, falarem que aquilo lá estava errado, como é que era antes, como é que ia ficar, quando estava na época da discussão do plano diretor. Então eu vejo assim, aí eu já não sei se é por falta da população em geral não participar, não cobrar, não exigir, não fiscalizar, as coisas às vezes passam. Sim. Na minha opinião, aquilo tá errado no plano diretor. Mas a gente, infelizmente, tem que engolir goela abaixo quando é aprovado. Igual a situação, por exemplo, do Fátima. Não estou falando que é o caso, mas provavelmente o Eliselto não sabia que os moradores tinham aquele documento de 1980. Que eles não procuraram. Pode né, ser que você não sabia. E aí, né? nessa situação, uma decisão afeta outras 15. Sim. Você falou a respeito de associações de bairro, de representações. Eu já tive uma briga muito feia com um padre que era lá da igreja da minha rua, que ele chamou a EPTV, e aí ele exigiu que fizesse uma reforma na rua, e a gente ficou com uma reforma por 9 meses. 9 meses a rua aberta. Nasceu. Eu tendo que subir o passeio, na época eu não tinha carro, eu só tinha moto, eu tinha que subir pelo passeio para conseguir entrar na garagem da minha casa. Natal e Ano Novo, saí com sacolinha no pé. Não recebi pessoas em casa justamente por conta dessa obra. Fui descobrir bem lá na frente que tinha uma associação de moradores, mas associação de moradores que moravam pra cá da água mineral. A gente sempre brinca com isso. Porque o Faisqueira é enorme, gente. Não tem como você escutar todos os moradores. Só que aí a gente estava conversando com uma parte do bairro que estava muito privilegiada pela localização. E não com as pessoas de lá da frente. Então a gente tinha outras solicitações. E aí eu, que sou da rua, não fui consultado sobre isso. Estava trabalhando, vivendo a minha vida, não sabia. Chamaram a EPTV passou por cima de Câmara, passou por cima de tudo. A prefeitura foi lá, começou a executar a obra. Colocou a Copasa para executar. Demoraram 9 meses, uma coisa que era para demorar cerca de 45 dias. Então, assim, foi uma situação onde eu apareci na TV para discutir com o padre, virou um caso de família, porque eu não aceitei aquela situação. Eu tive que continuar o meu tratamento contra a depressão, que eu já estava ruim, fiquei pior com a situação, porque não vencia limpar a casa. Ainda veio uma enchente subir na rua ainda, perigando estragar a obra que eles já tinham feito. E hoje, graças a Deus, a minha rua está pronta. Não me faltou participação, me faltou ser orientado que existia, por exemplo, uma turma que representava o bairro. Aí fui descobrir quem representava o bairro tentou candidatura a vereador. E queria usar isso como um feito para a população. Olha, eu consegui reformar a rua Damião, que estava péssima. Não, gente, a rua sempre foi péssima, melhorou depois de uma obra, mas que porque um padre foi na EPTV e cobrou e eu tive todo esse transtorno. Mas é isso que a gente estava comentando. A gente precisa ter muita atenção, cobrar os líderes de bairro caso existam e sempre se inteirar dos assuntos do que acontecido no bairro. Por exemplo, a gente estava comentando aqui internamente sobre a obra da ponte, antes de adiar a obra. E eu ainda comentei com os meninos, falei, gente, não vai dar certo. Porque a chuva que tá vindo aí, o senhor às vezes não me acompanha. Ele tá falando do Faisqueira. Eu cuido Sim. da editoria do Tempo, Sim, aqui do sei. Terra do Mandu. E eu, no dia que eu recebi o release, eu falei, gente, desculpa, não vai dar certo. Eles vão adiar porque vai vir uma quantidade de chuva, da mesma forma que vai fechar na sexta-feira, e esse final de semana vai chover demais. A gente já tem uma previsão de chuva muito grande. Então, assim, fico muito feliz pelos moradores dali da região. Eu sou impactado, agora não tanto por causa da via Faisqueira, mas aqueles moradores passarem pelo que eles passaram, anos consecutivos perdendo as coisas. A gente viu o Tadeu, que é dono de uma empresa ali próximo, que mora ali, queimando os móveis, de tão desesperado que ele ficou na época que alagou da última vez. E a gente vê a alegria dele de saber que vai ter uma obra que provavelmente vai ser um paliativo, ainda não é definitivo, não vai deixar de acontecer o problema. Mas vai melhorar um pouco. Mas é aí que eu falo que você precisa conhecer os seus líderes, porque ele encabeçou, junto à prefeitura, junto aos vereadores, que aquilo acontecesse. Ele foi lá cobrar. Então, assim, você que está aí me ouvindo, muitas vezes você mora num bairro muito populoso. Procure saber se existem lideranças no seu bairro, que essas lideranças intermediam os diálogos com os vereadores, com os assessores, com os secretários de governo das prefeituras. Porque se eu tivesse conhecido e sabido da situação que ia acontecer na minha casa, eu não teria deixado de fazer a obra. Não teria.
Porque foram 9 meses de puro sacrifício. E eu peço desculpa pra você que tá me ouvindo, que tá escutando, assim, uma bíblia. Mas eu preciso falar porque é protagonismo de fala. Esteja passando também no seu Protagonismo de fala. Se você vê que vai acontecer uma situação onde você vai ser prejudicado por decisões de outras pessoas, bota a boca no mundo e vai resolver. A gente tava comentando sobre uma coisinha lá de um condomínio que eu vou morar e tal, que a gente tava comentando nos bastidores. A galera foi lá, não ficou contente, se pronunciou até a construtora mudar a postura e fazer o que as pessoas merecem, precisam. Então, da mesma forma com o poder público. Se você tem alguma solicitação, você sabe que tem alguma liderança no seu bairro, vai atrás dessa liderança para saber se as decisões que estão sendo tomadas estão de acordo com aquilo que você precisa e merece. Qual o caminho que você indica para qualquer pessoa que queira fazer uma solicitação, reivindicando o direito dela como cidadã aqui em Pouso Alegre, do local onde ela mora, do local onde ela trabalha, de um local que seja de uso comum de muitas pessoas, como uma estrutura de saúde, uma escola, quando ela tem uma queixa, qual o caminho? Tem a Câmara de Vereadores, né, que ela pode ir lá conversar com o vereador. Às vezes, no próprio bairro, tem um vereador que é líder ali. Então, procura ele, vai, conversa, vai até a prefeitura. A prefeitura tem o secretário de obras, que é uma pessoa maravilhosa, recebe Muito as bonzinho pessoas, sabe? Até o Renato, que é o chefe de gabinete do prefeito, né? Renato nem conhece a gente, né? Leva essas informações, Tá porque por muitas das vezes essas informações não chegam até o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo. Então é importante. Chega depois que está tudo quebrado, a rua, tudo bagunçado. E voltando ali na liderança de bairro, é importantíssimo uma associação de bairro. Importantíssimo. É a voz de um vereador. Se você tem uma associação de bairro organizada, uma associação de bairro com líderes sérios, né? Você pode ter certeza que é a mesma coisa de você ter um vereador ali, representando o seu bairro. Você consegue muita coisa. Eu fui presidente de associação e consegui muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente só lembra que ano eleitoral não é para você virar... Aí, eu vou candidatar a representante de associação do bairro pra poder usar como candidatura gente, política. Por favor, não façam isso. É pelo bem comum, é pelo bem seu como morador ou moradora, e é pelo bem comum das outras pessoas. Eu acho que uma ideia, claro que nem se compara, mas, por exemplo, a Grande São Paulo, ela tem as subprefeituras, né? Tem. Pouso Alegre, a gente sabe que, claro, que não tem nem se compara esse patamar, mas é praticamente a maior cidade aqui do sul de Minas, em vários quesitos. Né? Quando ela não é maior, ela só perde para Poços, igual no eleitorado, entre outras coisas. Mas eu creio que, às vezes, poderia haver um movimento de incentivo, onde, da mesma forma como, por exemplo, um condomínio tem os seus subsíndicos, né? Em blocos, em alguns casos. Para organizar as reclamações. Para poder organizar. Eu falo assim... Tem, claro, o vereador, mas o vereador, igual você falou, ele não é quem executa, ele vai ser quem vai fiscalizar ou quem pode propor projetos de lei e tudo mais. Mas, às vezes, de incentivar a própria população a se movimentar, de ter os seus representantes. Claro, não é para causar atrito, para ficar fazendo briga, para arranjar barraco, mas é para exercer o direito de pedir o mínimo, né? Que é a dignidade de se viver em algum local de uma forma com educação, com saneamento, com saúde. Quando tem algum problema, saber quem aciona, até para ter alguém para orientar. Sim. E eu não sei se isso, claro, haveria dado para fazer alguma campanha de conscientização, mas de falar para a pessoa exercer a cidadania dela também. E aquela situação também, você que está aí... Utopia, né? Você que está aí tentando crescer em pesquisas da sua cabeça, porque a pessoa cria pesquisas, né? O vizinho fala que vai votar nela, a pessoa já... Nossa, tô em alta. Ser vereador não é fácil. Tem muita gente... Eu estava comentando com o Eliselto sobre as minhas... posso falar? Legislaturas? Não sei. Quando eu era vereador mirim do Parlamento Jovem, eu não quis ir para os vereadores adultos justamente por conta da questão do compromisso, que eu não tinha isso na época. E é muito engraçado. Eu vou contar uma história breve, prometo, gente. Eu fui eleito vice-vereador mirim na primeira legislatura. Eu não era o vereador mirim titular, não. Eu era o suplente. Em todas as discussões eu ia, mesmo sendo suplente. Porque eu sabia que a minha vereadora mirim que foi eleita não ia dar conta. Por quê? Ela tinha prometido para as pessoas da escola, porque foi uma votação popular, ela tinha prometido que ela ajudaria com a festa da 8ª série.
Para quem não sabe, eu estudei na Escola Vasconcelos Costa, no ensino fundamental. E estudei no Vinícius Meyer também, mas grande parte na Vasconcelos. Já querendo trocar o cargo, por favor. E aí ela pensou o quê? Nossa, eu vou chegar lá, vai ser chique, maravilhoso, não sei o quê. E a hora que ela chegou, que ela viu o tamanho do rojão, ela não conseguiu ficar. E quando eu assumi, me chegou um monte de situações, porque as professoras, que eu acho que elas não entendiam ainda a função do vereador mirim, explicaram que a gente ia ser porta-voz, piriri pororó, e colocou na minha cabeça que eu era um vereador mesmo. Então eu chegava, eu colocava o dedo na cara e brigava. Quando inaugurou a escola lá no Morro, porque até então a escola era em um outro lugar, que hoje abriga a Escola Francisco Salles, a creche, que inclusive deixou o Faisqueira e passou a ser parte do posto de saúde que tem lá no bairro. Na época me chegou muitas solicitações. Uma delas é que não tinha passeio pra gente ir pra escola. E aí um dia eu cheguei, na época era o Jair Siqueira, que era prefeito aqui de Pouso Alegre. E eu falei, gente, vocês inauguraram uma escola linda, maravilhosa, a gente é super feliz lá, mas a gente não tem passeio. A gente anda no meio da rua. E o ônibus sobe e desce a rua, vocês vão esperar acontecer alguma coisa? Na mesma semana foram lá, mediram certinho, na semana seguinte executaram a obra e fizeram passeio. Depois veio uma outra solicitação, que na época as ruas, na maior parte, eram todas de terra. Elástios de Sony, do Adubos Real pra frente era tudo de terra. Aí foi eu lá, Madu, como que eu escrevo isso aqui pra entregar pro vereador tal, que eu preciso pedir pra ele? Aí no dia eu subi lá na tribuna, conversei e falei que precisava. E teve a famosa discussão com o Jair Siqueira. Que eu fiquei conhecido com isso. Teve a enchente lá no Faisqueira, eu não lembro o ano certo, gente, mas já era do segundo mandato. A Madu, se eu não me engano era Mônica o nome da assistente dela, levaram a gente para uma visita ao prefeito. E aí a gente super animado, né, prefeito, não sei o quê. E eu cheguei com a minha pastinha debaixo do braço, bravo, inclusive a pastinha que a Madu me deu, eu tenho guardado até hoje. Eu tenho até hoje a pasta que a Madu me deu. Cheguei com a pasta debaixo do braço, porque a prefeitura divulgou um jornalzinho falando sobre a enchente, e a foto do jornalzinho era da porta da minha casa, que tinha uma canoa na porta, que eu e meu pai gentilmente buscávamos os nossos vizinhos, que às vezes chegavam da Johnson, né, muito tarde, aí a gente pegava o punhês na canoa e levava eles em casa. E aí eu cheguei muito bravo, o Jair Siqueira era uma pessoa muito espirituosa, né? Ele era um senhorzinho de idade, para quem não chegou a conhecer o Jair Siqueira. Ele não tinha o humor do Silvio Santos, mas ele lembrava muito o Silvio Santos, assim, em essência, da forma dele de falar, a forma dele de agir. E ele estava muito feliz de receber a gente lá. Aí o vereador que me antecedeu, né, que estava lá na mesa, perguntou, como que é ser vereador, como que é ser prefeito, não sei o quê, aquelas perguntinhas de criança mesmo. E eu já cheguei, joguei a pasta na mesa. Não, como que vai acontecer? Como que você vai resolver esse problema da enchente? Que você não vai lá no bairro? E eu já fui assim com os dois pés em cima do peito do Jair Siqueira. Aí no outro dia saiu no jornal de Sapucaí, menino do nome difícil encara Jair Siqueira, que eles foram fazer uma matéria lá sobre essa visita. Então, eu acredito, óbvio que eu não faria diferente, né? Mas eu acredito que a forma que você interage com as pessoas faz com que elas tenham interesse por aquilo que é seu interesse também. Então, a gente continua tendo problema de alagamento, de enchente. Ano retrasado, 22 para 23, tivemos, inclusive a água estava na porta de casa, mas hoje eu entendo que a gestão pública do município tem um compromisso maior, ela tem ciência do problema e ela está indo atrás. Inclusive, vereadores foram lá quando teve o alagamento, um pouco depois, mas foram. Então, a gente precisa que as pessoas comecem a colocar a boca, você não precisa ser vereador para isso. Porque se você se candidata a líder de bairro, quer ir aparecer e vira um vereador, você vai ver a dificuldade que é. Que é cobrança para todo lado e as pessoas vão falar assim, você recebe dinheiro público para fazer e você não está fazendo. E aí é humilhação que você passa num supermercado. Eu, criança, fui cobrado várias vezes pelo bairro. Porque as crianças chegaram e falaram, mãe, tem um vereador lá na escola agora. Que se precisar, você pode cobrar. Tanto que, nossa, foram muitas coisas que a gente fez na época que eu fui vereador mirim. Tanto que eu fui pro parlamento jovem e aí dali pra frente eu decidi parar. Mas até a quadra do presidente Bernardes teve meu dedinho lá. A gente foi, cobrou, Rogéria era vereadora na época, a gente foi atrás, porque era uma solicitação. Então essas coisas a gente precisa entender que são do interesse nosso.
Eu preciso ser interessado não só no que me favorece, mas nos problemas que a gente tem. Então você, Nayara, que tem muitas quedas de energia, pode pegar a sua solicitação e ir lá no dia que tem a sessão sobre a CEMIG e reclamar. Seu micro-ondas pegou fogo. Não, pegou fogo não. Pegou, graças a Deus. Derreteu. Mas poderia ter acontecido algo muito pior. E aí? Né? Você é uma representante também. Eu entrei contra o CEMIG, eles deram um dias para trás, né? E aí eu tive que acionar o PROCON. Tem essa expectativa versus realidade muito no trabalho de vocês, né? Como que você tenta lidar com isso no seu dia a dia? Que, como você falou, o pessoal procura sábado, domingo, outros dias da semana, mas uma coisa é levar o pedido, outra coisa é depois que o pedido foi feito, passou 1 mês, 2 meses, o problema continuou. Como é que vem essa cobrança? O pedido, Nayara, ele tem vários tipos de pedido, né? Tem aquele pedido que você consegue resolver e tem o pedido que já é mais difícil. Quase impossível. Né? Exemplo, a ponte lá, essa ponte que a gente fala aqui aqui perto do Corguinho. Do Baronesa ali, né? É uma obra difícil. Quantas pessoas não cobram a gente sobre aquele alagamento ali? Olha, a gente tá ilhado e tal. Isso é demais. E que é um problema que vem desde o bairro São Judas Tadeu lá do Vale das Andorinhas e vem descendo. Só que aí a gente vê, é uma cobrança que a gente leva para a prefeitura, só que tem que ter um estudo para fazer aquilo ali. Olha para você ver. Ia começar, não começou por conta da chuva. E a gente não teve chuva esse ano, a chuva foi muito pouca. Então, quer dizer, a chuva pode vir a qualquer momento, né? E afetar ali muito, assim, nossa, é ruim isso. Mas, infelizmente, tem essas demandas que a gente recebe todos os dias, mas que não depende da gente ir lá e falar assim, nós vamos fazer. Igual a pessoa fala assim, ô Eliselto, tem uma lâmpada queimada aqui no bairro. Você não tem como você cobrar da prefeitura para mim. Tem um telefone 0800 da prefeitura que se você ligar lá, eles já vão lá e vão fazer o serviço. Mas as pessoas chegam, tá, gente? Eles dizem, tem como você fazer isso? Mas tem vezes que não funciona aí, também. Então, é igual aí vai lá, de você liga também lá pro secretário de obras, fala, ó, o pessoal ligou várias vezes, não consegue resolver. Vê pra gente. Então, quer dizer, uma solicitação que ficou mais fácil para resolver. Né? Mas, é que nem eu falo, tem muita solicitação, muita demanda que a gente tenta ajudar. Mas é difícil. Tem que ter um estudo, tem que engenheiro ir lá, ver como que vai fazer as obras. Mas a gente corre atrás, pode ter certeza. Como diz, que depende de uma demanda muito maior, né? De vários fatores trabalhando juntos. Exatamente. E a gente tem que lembrar bem que o vereador ele não consegue fazer, ele não faz. Ele pede, ele cobra e ele fiscaliza. Ele cobra a mesma coisa que você, Nayara, que o IRA cobra. Então a gente faz isso. A função nossa é ir lá, fiscalizar, mas a gente cobra também. Cobra muito. E esse trabalho, que também tem que ter uma certa harmonia, uma consonância com outras esferas. Hoje você recebeu a visita do procurador, né, da República, que é representante aqui no sul de Minas. Como que vocês buscam? Isso também auxilia quando a Câmara busca algum projeto, busca alguma melhoria para a cidade, ou busca cobrar, no caso, por exemplo, a Copasa. Prometeu, a gente foi lá, acompanhou, ouviu do próprio presidente da Copasa, mas isso não está se concretizando. Como que vocês tentam trabalhar, igual a visita que você recebeu hoje, você falou que foi uma visita de cavalheiros, né? Sim. Não foi para definir algo, até porque está antes do início das atividades legislativas. Mas é importante ter esse apoio, seja de Ministério Público, Defensoria, de outros órgãos, para ajudar a população também? Muito importante, Nayara. Esse café que a gente tomou, né, como o pessoal às vezes critica o café, mas o café ele é muito importante. Ele traz um diálogo além de muitas coisas que a gente vê acontecendo. Até mesmo a questão da Copasa, a questão da CEMIG. Nessa conversa a gente estreita os laços, né? Se eu tenho uma demanda que eu posso levar para o Ministério Público Federal, vai ficar muito mais fácil eu tendo ele como um conhecido lá dentro. Um conhecido que eu falo assim, ele teve aqui na Câmara, nós representando a Câmara Municipal. Às vezes já vai estar até ciente dos problemas da cidade. Recebemos, né? Ele bem, tratamos ele bem, ele veio, sentiu bem no ambiente, ele vai receber a gente bem também. Então vai ser fácil da gente levar uma demanda até o Ministério Público Federal. E uma pessoa importantíssima que teve aqui hoje, porque a cidade de Pouso Alegre, ela, igual a gente falou, tem vários problemas. E a gente tem que ter um laço com essas pessoas que vai ajudar a gente a resolver esse problema mais fácil, mais rápido. Então, esse café foi muito importante.
Até só para deixar aqui, pegar o nome dele certinho, que a gente tinha recebido hoje mais cedo aqui da Câmara, é o Procurador da República, Dr. Marcelo José Ferreira, que coordena a Regional Sul de Minas do Ministério Público Federal, com sede em Varginha, então, que esteve visitando hoje aqui a Câmara de Pouso Alegre. E mais parcerias, se Deus quiser, estão por vir, né? Estão que você por vir. falou que é adepto muito do diálogo e da harmonia. Sim, a gente já tem algumas agendas ainda que serão divulgadas, né? A gente depende também da secretária de outros, né, autoridades que vão estar em Pouso Alegre também fazendo essa visita, conversando com a gente, para que a gente possa poder trabalhar de maneira estável, de maneira harmoniosa, né, com essas pessoas, que a gente possa ajudar a população. Rapidamente, dando atenção para o nosso YouTube, ó, bate-bola, pessoal jogo no chat. rápido, hein? As perguntas aqui estão bem certeiras. Boa noite, gostaria de perguntar sobre as nomeações do concurso público da Câmara. Há alguma previsão de quando vai começar? Sim, vai sim. A gente tem que mexer no organograma da Câmara, que não é fácil, né? Isso está sendo feito pelo o jurídico da casa, né? Estão trabalhando. Por quê? Vai vir uma pessoa. Será que a Câmara está estruturada para receber essa pessoa? Sim. Então a gente tem que mexer tudo nesse organograma. A gente já está fazendo para ver se agora, no mês de fevereiro, a gente já recebe essas pessoas. Perfeito. Essa pergunta foi do Pedro Jorge. O Leandro perguntou aqui: por que o Parque do Fórum não recebe investimentos, melhorias para atender os visitantes? Está com aspecto abandonado e precário e falta bebedouros e banheiros. Isso aqui a gente até teve solicitação da população, só para você entender, numa reportagem, já faz meses. O pessoal reclamando disso. Que tem um parque que fica aberto até 10, 11 horas da noite, né? Eu não lembro o horário certo. E que fica do lado do fórum, um local muito bonito, né? Com aquele lago. Romântico. E tem a visita das capivaras também. Mas assim, que falta o banheiro, porque o pessoal lá em um local afastado. Faz na árvore. Brincadeira. Você sabe, Nayara, que o banheiro começou a ser construído. É. Não sei se você passou ali e viu. Aí mas teve assim, que falando tirar. que não... teve que tirar? Teve que desmanchar o banheiro, que vai voltar a fazer de novo. Então, é porque deu um BOzinho na obra e vai refazer. Deu um problema na obra ali, né, na parte de estrutural da obra junto com a engenharia, e o pessoal está adequando o projeto para fazer novamente. E essa questão do bebedouro, acho que fala, porque principalmente o pessoal usa aquela região para caminhadas, corridas. Isso vai ter tudo, né? vai fazer. Fazendo o banheiro já vai ter o bebedouro, já vai ter uma estrutura melhor. Ainda mais se você pensar como exemplo o Parque Zoobotânico, que é o outro, não tem nem a proporção parecida, mas assim, é um local onde, por ter mina, até lá tem... E você sabe que lá também vai ter uma melhoria, né? A prefeitura já está buscando, já anunciou um investimento ali para fazer a melhoria ali do parque. O Felipe Ribeiro fala: concordo com a Nayara. Nayara não falou isso não, hein? Saque e atendimento ao público da prefeitura é uma vergonha. Não, a Nayara não falou isso não, hein? Ela falou que é difícil pelo saque, mas ela não falou que é uma vergonha não. Eu já vou refutar essa informação. Na verdade, nem é do saque que ela falou que é um telefone da iluminação pública. Da iluminação. Isso. E eu digo porque eu já tentei registrar a reclamação, já houve casos deles irem, por exemplo, pra família. Vamos supor, às vezes a pessoa mais velha que não eu não sei onde acha. É mais fácil achar por aqui. Vamos lá, no site aí eu mostro onde que é, e aí vai fazer junto a primeira vez. Aí, tem ouvidoria também, né? E a ouvidoria funciona. Eu recomendo, a prova de que reclama na ouvidoria funciona. Eu sempre reclamo na ouvidoria quando eu vejo trem errado. Mas... E você sabe, Nayara, que a ouvidoria ela já é para isso. Né? Se você está tendo dificuldade em algum telefone, reclama lá. Mas agora o que eu falei que não funciona é que, por exemplo, aquelas árvores que estão na calçada e que chegam nas entranhas da rede de iluminação, vamos dizer assim, que os galhos cruzam os fios e que isso pode causar um risco grande e curto, às vezes a população fica, mas isso é da CEMIG, até mesmo eu fiquei em dúvida quando eu fui solicitar para uma tia minha, ou é da Risal? Risal, uma terceirizada, né? Terceirizada, porque ela que corresponde à iluminação pública para atendimento. Remo. É que tem várias empresas. É porque a minha amiga é antiga. Mas eu esqueci o nome, mas tem o 0800 lá no site da prefeitura. Da mesma forma. Eu liguei, eu agendei, deram prazo para mais de 15 dias. Já falo para você que passaram 3 ou 4 meses. Até agora não apareceu. Então a parte de poda de árvore crescendo no meio do é um poste, pouco complicado, sabe? Porque mesmo ela estando ali como se no meio da fiação, o meio ambiente tem que autorizar a corta. Não pode chegar lá e já ir cortando. Então, mas eles agendaram a data porque ia mandar a equipe lá, nem pra
pra eu olhar fora. Aí tem que Mas cobrar. aí eu vou falar pra ela, então, fazer uma reclamação. Já às vai vezes na Tem que ouvidoria. fazer na ouvidoria, É. fazer a reclamação Porque Que na é a ouvidoria. ouvidoria que vigia os Isso. outros Exatamente. setores. Elas Exatamente. são terceirizadas, mas para prestar serviço ao município. São Se elas município. não cumprem com a Perfeito. obrigação, Exatamente. só me corrige se eu estiver errado. Não, certinho. O direito do cidadão é de reclamar na ouvidoria também. Na ouvidoria. É, Porque igual- elas são terceirizadas do município. O município contratou para fazer o serviço. Uhum. Então a reclamação tem que ser na ouvidoria. É igual diversas vezes a gente recebe reclamações diversas sobre administração pública ou de empresas que estão a serviço do público. Exemplo da Planalto. Hoje a gente recebeu uma reclamação, falei: oi, tudo bem? Primeiro liga nesse telefone, que é um 0800 disponibilizado pela prefeitura para reclamações da Planalto. Para depois a gente redirecionar a sua reclamação. Porque muitas vezes a pessoa nem tentou. Porque já tem a fama E de que não acontece dá certo. consequência. Mas eu sou a prova, gente. Dá certo sim, mas vocês precisam cobrar. Não adianta só você soltar um negócio lá e deixar, porque eles não te dão o número do protocolo à toa. É para você cobrar e ir atrás. E eu entro em contato muito, viu, Nayara, com o pessoal do 0800. Eu mesmo. Porque, assim, até é uma maneira da gente fiscalizar o Poder Executivo. Então, muitas das vezes, falta de energia, troca de lâmpada, Sim. igual você falou. Pra saber se tá funcionando. Eu ligo. Legal. Várias vezes eu ligo, Sim. já tive várias solicitações feitas e atendidas no prazo certo. Já tive, sim. Já tive sim, Nayara. Algumas vezes que não deu certo. Que eu liguei também e não deu certo. Reclamei lá na ouvidoria também. Até lá do gabinete mesmo, né, Letícia? Faz lá um ofício mandando pro gabinete que o telefone não está funcionando. Sabe? Não está funcionando. E eu vou dar Isso uma dica. Muitas vezes. A partir de agora, já tem uns 2-3 meses, a prefeitura já está efetuando reclamações via GovBR. Então, quando você tem uma reclamação de alguma coisa da administração pública que passa pelo GovBR, você tem uma razão a mais para procurar os seus direitos caso não seja resolvido. A plataforma do Gov, ela tem o acompanhamento do governo federal em todos os sentidos. Eu venci um processo contra o hotel urbano usando o GovBR. O GovBR ele tem uma força para que eu possa ir no juizado especial e falar: olha, reclamei pela plataforma oficial do governo, não resolveu. A prefeitura hoje, uma das reclamações que você pode fazer além do telefone pelo GovBR. Mas você tá falando pelo GovBR, é a autenticação? Ou Não, tem um você atendimento? faz Aí eu não sabia. a prefeitura tem acesso à plataforma do Gov, onde você faz uma reclamação ao estilo do Reclame Aqui. Então você encaminha sua reclamação, encaminha se você quer ser identificado ou não, caso você faça denúncia de alguma irregularidade com o servidor, por exemplo, você não quer se identificar. Lá tem a opção de você não se identificar. Quando eu fiz aquela denúncia lá atrás, lembra? Eu liguei no telefone que eu falei: não, eu faço questão de te explicar tudo que aconteceu, porque lá no campo não vai caber tudo. E nessa reclamação que você faz no Gov, você tem a oportunidade de anexar coisas que você interessa ao assunto. Então, vamos supor, tem um buraco na minha rua? Taca a foto do buraco lá. Ah, eu tenho uma gravação onde eu observei uma coisa que eu não gostei. Taca a gravação lá. Porque dessa forma você consegue pressionar o poder público a fazer aquilo que você precisa, sanar a sua reclamação, ao mesmo tempo que você tem a segurança de fazer por um portal que é confiável e que tem aí esses olhos olhando por cima, que é o olho do governo federal. E só para finalizar aqui o nosso chat, a Letícia Macedo mandou aqui, inclusive ela te chamou de Elivelto. Pouso Alegre tem alguma agência da PG, eu acredito que seja da PF, para emitir passaporte, ou continua sendo em Varginha? Varginha, eu né? já sei porque que ela deve ter feito essa pergunta, porque eu falei que o Procurador-Geral da República esteve aqui. Ela colocou PG, que deve corresponder à Procuradoria-Geral. Seria PGR, que é né? PGR da República, mas é que é da Polícia Federal esse serviço. Continua de em Varginha. passaporte. Sim, continua em Varginha. Já pensou no CAC, hein? Seria bom, hein? Fica bem mais fácil. Mas a fila não tá grande não, viu, Letícia? Pode procurar. Agora você, como presidente, às vezes pode tentar ver com a agência da Polícia Federal, Sim, né? Se sim. há viabilidade de se... Eu sei que não, isso, creio eu, que não seja terceirizar o serviço. Igual a Polícia Civil tem parceria com o CAC da Câmara, né? Tem. Para emissão das novas identidades e tudo mais. Mas o do passaporte, eu lembro que uma época tinham até cogitado. Sim. Eu só não sei Nayara, como é que tá o andamento a gente disso. está conversando sobre isso. Já? A gente está Olha. conversando sobre isso. Ó, A gente tá adiantando conversando aqui sobre isso. primeiro, Chique. Então, a gente pode dizer que Pouso Alegre é candidata à emissão de passaportes aqui no sul de Minas. Assim, né, eu não posso dizer isso ainda, sabe? Porque eu não tive contato com o pessoal da Polícia Federal, né? A gente vai conversar, é um sonho nosso, né? Como de várias pessoas, e a gente vai lutar para isso.
Como presidente da Câmara, vamos lutar para isso. É porque até no sul de Minas, a única agência para essa emissão é a Polícia Federal. E o nosso CAC aqui tem toda a estrutura. Pode ter certeza disso. E tem o amor da Lili maravilhosa. Nossa, e o presidente da isso, Câmara vai estar ali, junto com a mesa diretora, lutando para isso. É sobre isso. Mas então já vai agendar uma conversa, uma reunião, para poder ver que andamento está esse. Em que pé está. Sim. Aí, ó. Novidade. Já temos comprometimento. Valeu a pergunta, Letícia. Aí, ó, trazendo um spoiler aqui no MandoCast. É isso, vamos embora? Vamos, muito obrigada, viu? A você, Erivelto, também, a Letícia. Charada, a Letícia que participou aqui pelo chat. Eu agradeço a vocês. Sucesso aí na gestão da Câmara. A gente espera trazer boas notícias. Vamos trazer, né? Você vai ver. Mas se tiver também treta, pode deixar que a gente... Sim. A gente gosta de umas tretinhas. Tô brincando, mas a gente espera que seja mais harmoniosa, apesar do ano eleitoral, né? Pra população, né? Pro povo, né? Sim. A amizade, a conversa, o diálogo, isso vai com certeza favorecer todo mundo. Né? A briga não leva a lugar nenhum. Nayara, eu quero agradecer você pela oportunidade, agradecer o Ira pelo espaço, o Magson, né? E para mim esse momento é um momento muito importante de estar aqui com vocês, conversando com a população, levando um pouquinho, né, da Câmara Municipal, né, da residência da Câmara, da mesa diretora. Então, muito obrigado. E a Câmara está lá de portas abertas para receber todos os munícipes, receber vocês. E vai lá, vai tomar um café com a gente, vai lá conhecer a Câmara, né? Você que está aí ouvindo, você que está assistindo a gente, vai lá. Participe das sessões, porque pode ter certeza que qualquer momento um projeto que vai afetar a sua vida vai estar ali. Então, participa, interage com a gente. Nayara, muito obrigado mais uma vez a você, ao Ira e ao Magson por essa oportunidade. E lembrando que as sessões são toda terça às 6 da noite, mas que os vereadores têm equipe lá para atendimento, ou pelo menos para agendar um atendimento, né? E que normalmente a Câmara está aberta em horário comercial de segunda a sexta, né? A Câmara Municipal ela funciona de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6. Só na sexta que funciona. E na sexta, meio expediente. Já para quem trabalha na parte da tarde, tem um dia para ir na parte da manhã. Uhum. Então ela funciona na sexta-feira das 8 às 2 e o CAC funciona das 8 às 6. E, gente, a gente espera também que esse ano traga as ações, né, dos trabalhos externos da Câmara aí, que às vezes tem essas campanhas, atendimento ao público e pode Tão deixar. Bom, né? E quem precisar entrar em contato com vocês é só direto à Câmara ou, como você falou, procurar os vereadores aí na sua região, onde você sabe os assessores, os vereadores, a gente está à disposição da população. Muito obrigada. É isso, muito obrigado. Estendo o comentário do Evandro Gomes, que deu parabéns pra gente. Obrigada. E boa sorte, presidente. Isso mesmo. Obrigado, vai precisar, Evandro. Hein, presidente? Muita sorte. A gente agradece a presença do senhor. Muito Pode falar, claro. A gente tem as pessoas boas, né, que ajudam a gente a levar aí a coisa boa à população. É isso aí. Falando em coisa boa, não se esqueça, você pode acompanhar também o MandoCast nos tocadores. Lembrando, hein? Spotify, Deezer, Anchor, Amazon, Apple Podcast. Sempre você acompanha no dia seguinte. O podcast aqui ao vivo é no YouTube, tá? Toda quinta-feira, 8 da noite. Exceto quando a gente precisa mudar, a gente divulga antes. Que é o caso da semana que vem. Semana que vem, dia 25, o Pouso Alegre Futebol Clube estreia no Campeonato Mineiro. E o nosso podcast vai pra quarta-feira. Vai adiantar. O jogo não era na quarta? Não, é na quinta. A Nayara tá viajando a maionese. Aqui. Mas, ó, deixa eu já aproveitar e dar um recado, porque a gente tá com o Eliselto aqui, que representa a área rural. Uhum. Quero deixar uma dica que a nossa convidada da semana que vem tem a ver com a área rural. E ela defende e muitas pessoas. Isso, a gente só está região. Confirmando. Não vamos falar o nome dela, não, mas eu acho que vocês sabem quem que é. Ei, ao longo da semana vai participando. Vou dar uma dica. Dá uma passadinha na playlist do MandoCast, tá? Que ela já passou. Ela já veio aqui. Ela já passou ano passado. É a parte 2 que o pessoal tá enchendo os pacovar pra ter. Pedir, a gente traz. A gente ouve. É igual político, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, é isso. Então aí você quiser acompanha sempre nos tocadores no dia seguinte, tá? A divulgação do ao vivo aqui. Beijo enorme. Foi muito bom esse retorno aí com vocês. É muito bom ter você de volta, Nay. Delícia. E você que tá aí, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade que a gente lançar por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha a continuação de uma boa noite. Vai faltar. Até semana que vem.